Amados irmãos, eu quero falar sobre esse tema. Viva a vida. Viva a vida. A gente tem vivido hoje, amados irmãos, se eu não usar o microfone, vocês me escutam bem do fundo aí ou não? Braz, escuta bem? Então eu vou pregar sem microfone, tá, amados irmãos? Já está gravando aqui, daí a gente consegue ficar mais tranquilo. Nós temos vivido dias hoje, amados, que muitas pessoas estão buscando viver a sua vida. Elas querem aproveitar o máximo que elas tenham da sua história. Mas há uma questão que nós precisamos levantar quando nós falamos em viver a vida. Porque nós somos hoje a geração que mais inverte valores. Eu estive buscando na internet algumas pesquisas e diversas pesquisas científicas têm demonstrado o quanto nós invertemos valores. Estruturas começaram a inverter os seus valores. Por exemplo, ao longo da história, principalmente depois da Reforma Protestante, sempre se viu a igreja evangélica como um lugar onde as pessoas iam ouvir do quê? Da palavra de Deus. Onde elas seriam ensinadas, onde elas seriam educadas nos valores e princípios de Deus, correto? Hoje, a gente enfrenta uma crise em que as pessoas, infelizmente, estão procurando a igreja para satisfazer os seus gostos pessoais. Onde as pessoas estão buscando muito mais um lugar onde elas possam se sentir satisfeitas do que transformadas. Porque há uma grande diferença entre ser satisfeito e transformado. O satisfeito está contente com as suas conquistas pessoais. O transformado reconhece em Deus, a fonte de todas as suas conquistas. E a Ele consagra todas as suas conquistas. Há uma grande diferença. Há inversões, por exemplo, no que é certo e errado. A gente tem dificuldade hoje, como cristãos, simplesmente seguir aquilo que é certo. A gente tem dificuldade, por exemplo, diante de uma sociedade que nos incentiva, nos arrasta e seduz a fazermos coisas erradas, a gente tem dificuldade de falar não. Um outro exemplo, nós temos dificuldade, por exemplo, de falar de Jesus. A gente pensa que falar de Jesus nos fará pessoas chatas. Porque o conceito de evangelho hoje, e que infelizmente se tem impregnado em muitas igrejas, é o seguinte: pregue Cristo, se for necessário, use palavras. E eu acho bonita essa frase. A grande questão é que a pregação, a fala, faz parte da pregação. O que a frase quis nos ensinar é que nós não devemos falar uma coisa e viver outra. Agora, algumas pessoas acham que não precisam falar de Jesus e simplesmente demonstrar. A grande questão é que nós estamos falhando também em demonstrar muitas vezes. Então, como que nós podemos aproveitar a vida, ou com o tema que nós trouxemos aqui, viva a vida, se nós somos uma geração que temos dificuldade em compreender o que de fato é viver a vida? O que de fato é viver aquilo que Deus espera de nós. Então, nesta noite, eu quero conversar com vocês sobre o que é viver a vida diante de princípios e valores cristãos. Sobre o que Deus quer de cada um de nós. E para falar sobre isso, eu quero ler com vocês Eclesiastes capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes capítulo 3. E nós sabemos que esse tema, esse capítulo, é um capítulo muito conhecido, principalmente na parte que fala que há tempo para todo propósito debaixo do sol. Nós vamos adentrar um pouquinho sobre esse texto hoje, amados irmãos, mas tentando buscar o que ele realmente nos desafia a viver constantemente. Interessante você perceber porque Eclesiastes, amados irmãos, eu incentivo vocês, pelo menos, preste bem atenção, uma vez por ano, tirar um tempo, principalmente naquela período de férias que você tira, para estudar Eclesiastes.
Eclesiastes é um livro que deveria ser o livro de carteirinha dos crentes, onde todo ano a gente voltasse ao livro de Eclesiastes para repensar a vida. Porque Eclesiastes, muitos escritores vão dar a sua autoria a Salomão. E quem foi Salomão? Salomão foi o homem mais inteligente que houve na face da terra. Mas não só o mais inteligente. Ele foi o homem que conquistou tudo que a sociedade almeja conquistar. Palácios. Ele tinha o seu próprio jardim. Ele tinha o seu próprio arqueduto. Um homem que chega no topo das conquistas. Mas quando escreve Eclesiastes, demonstra um breve princípio de depressão. Salomão vai mostrar a mim e para você que aquilo que nós almejamos com tanto desejo, muitas vezes pode ser o caminho de perdição. Pode ser o caminho pelo qual nós nos perdemos. Nós confundimos as coisas. Por isso, quando nós lemos o capítulo 3 de Eclesiastes, hoje que vamos conversar aqui, nós temos que entender que esse capítulo faz uma pergunta muito clara. Qual pergunta? Qual o propósito da vida? Ou seja, por que você veio aqui hoje à noite? Por que você veio ao culto? Por que você se professa cristão? Por que você vai acordar amanhã cedo, se assim o Senhor aprouver, e trabalhar? O porquê você tem o seu casamento, os seus filhos, o porquê de ser mãe, o porquê de ser pai, o porquê de ser um estudante. A grande questão é que as pessoas que vivem hoje, elas não fazem perguntas realmente profundas. Eu não sei quantos aqui já viram essa pesquisa, mas pela primeira vez em séculos, o QI dos nossos filhos está sendo mais baixo do que o dos pais. Sempre houve na história os filhos sempre ultrapassando os seus pais. Hoje, por causa da tecnologia que nós temos, as crianças, em certos sentidos, não estão conseguindo pensar. E preste bem atenção no que eu vou te falar aqui nessa noite. A religião nos dá respostas prontas para os dilemas da vida. E elas nos impedem muitas vezes de pensar. E a grande questão que algumas pessoas têm com igrejas e religião, que é o que eles falam que as igrejas são, é que nós emburrecemos as pessoas que frequentam a igreja. O cristianismo, por outro lado, convida eu e você a pensarmos profundamente, a termos dúvidas, e que essas dúvidas gerem a busca pelo conhecimento bíblico do que Deus quer. A religião te convence com ideias prontas do que você tem que fazer. O cristianismo bíblico, desafia você a pensar no que você faz, de forma mais profunda, e se perguntar sinceramente aonde Deus está. Quando nós começamos a ler o capítulo 3 de Eclesiastes, você tem que ter uma ideia do que o escritor está querendo nos dizer. Por isso, nós temos um princípio básico, que se encontra no capítulo 2. Leia comigo, capítulo 2, verso 24, a parte A. Olha o que diz. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Eu acho fantástico aqui, amados irmãos, porque o escritor resume a vida em 2 linhas. A satisfação de você trabalhar e ter as suas conquistas. Alguns vão tirar sarro em mim na parte de comer. Como o Braz diz, o meu prato preferido é o prato fundo. Né, Braz? Não há nada mais gostoso que você comer um churrasco. Do que você estar junto com os amigos. Do que você trabalhar duro e ter as suas conquistas. Não há nada melhor do que isso, não é verdade? A gente só quer tranquilidade, a gente quer ter nossa casinha, as nossas conquistas, os nossos amigos, ter o que comer, pagar as contas. Ótimo, ótimo. Não é o que a gente busca, gente? Agora, olha o que Eclesiastes nos diz na sequência do versículo.
No entanto, vi também que isto vem da mão de quem? De Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Pergunta. Ou seja, o que Salomão, ou o escritor de Eclesiastes, aqui nos convida a pensar, é que as conquistas sem Deus, são realmente conquistas. Viver a vida e a sua história separada de Deus. Conquistar as coisas sem entender que tudo veio dele, e para a glória dele, para o reino dele, faz realmente sentido para a nossa vida? Vale a pena eu colocar a minha carreira profissional, eu colocar os meus sonhos pessoais, como se fosse o objetivo da minha vida, e desconsiderar que Deus tem um plano na minha história? A questão que Salomão levanta é, será que ter tudo aquilo que a gente quer e alcançar tudo aquilo que a gente sonha, de fato é válido? O escritor deixa bem claro que sem Deus, separado de Deus, quem pode comer, quem pode se alegrar? Eclesiastes é perfeito nesse sentido de mostrar que, amados irmãos, o Senhor nos incentiva a conquistar, a trabalharmos seriamente, a desenvolvermos famílias, a crescermos como casais. Todavia, Deus tem seu centro em tudo isso. Porque quando nós invertemos os valores, a gente vai correr atrás de vento. Olha como o verso 26 continua. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá o quê? Trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. E eu pergunto a você, se você aparecer na rua e encontrar o pastor Heber correndo atrás do vento, o que você vai pensar de mim? Eu fiquei doido. O que Salomão está mostrando para mim e para você é que se a nossa vida, Deus não estiver no centro em tudo que a gente faz, a gente é louco. A gente está conquistando algo que não tem sentido de ser. Perceba que Salomão não desassocia Deus da vida. Deus não está somente no culto público. Deus não está somente no momento da sua oração. Deus não está somente no tempo em que você abre a sua Bíblia e lê. Deus deveria estar na sua vida o tempo todo. Assim, o que esse texto nos convida, amados, e agora sim entrando no capítulo 3, o escritor nos convida a olhar para a vida um pouquinho mais fundo, a perceber e fazer perguntas honestas e sinceras, para ver se eu e você de fato temos consagrado nossa vida a Deus. Se de fato Deus é Senhor como nós falamos que Ele é. Assim, eu quero conversar com vocês hoje, amados, sobre viver a vida, ou viva a vida, pensando sobre 3 aspectos. E o primeiro deles é um convite a ver a vida sob a soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? Para que você que não conhece esse termo entenda nessa noite. Soberania de Deus é a doutrina, e quando eu falo doutrina aqui, eu falo de ensino bíblico, porque para alguns doutrina parece ser uma ideia um pouco antiga, mas quando nós falamos doutrina, são os ensinos bíblicos, que descreve o seu poder e direito de domínio sobre tudo e todos para determinar como bem lhe parecer melhor. De forma sábia, livre e imutável, Deus governa, sustenta e age sobre o mundo, a vida e a história. Quando nós entendemos que Deus é soberano, a gente entende que Deus age sobre tudo. Sobre tudo. Inclusive, sobre o ano de 2020. Inclusive, sobre tudo aquilo que nós estamos nos readaptando como seres humanos. Inclusive, quando as coisas não saem, quando nós queremos que saiam. Quando nós falamos em soberania, nós precisamos entender que nós precisamos confiar que Deus tem controle sobre todas as coisas na nossa vida. E aí, olha como começa o nosso texto que nós vamos adentrar aqui hoje. Tudo tem o seu tempo determinado. E a palavra determinado aqui, o escritor usa o conceito judaico
de que o tempo debaixo da bênção de Deus é perfeito. Eles sabiam que se Deus estivesse abençoando as suas colheitas, no tempo certo viria a chuva, no tempo certo viria a seca, no tempo certo viriam inimigos, no tempo certo viriam as vitórias. É um conceito do Antigo Testamento de que os tempos e as épocas, debaixo da vontade de Deus, sendo controlada por Deus, é perfeito. Então, quando Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo determinado, significa que o escritor está nos convidando a olhar a vida, não como fatos desconexos da realidade, mas uma vida que está sob o controle pleno de Deus. Um controle perfeito, um controle que não pode ser abalado. Amados irmãos, olha o que fala o Salmo 31, verso 15, a parte A. O meu futuro está nas tuas mãos. A gente tem a maturidade de olhar para a história e falar: o meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Ainda que o meu futuro seja morrer amanhã. Ou ainda que os meus negócios não deem certo, o meu futuro continua nas tuas mãos. Quando ele fala sobre o tempo determinado, ele está dizendo que um Deus cuida de todas as coisas na nossa vida. E ele diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, tudo que desejam fazer. É interessante porque quando nós falamos sobre soberania de Deus, muitas pessoas vão levantar uma questão de que Deus está manipulando uma sociedade. Que se Deus tem controle de tudo, então nós não temos vontade. Mas Deus permite uma coisa que nós chamamos de livre agência. O que é livre agência? Deus dá a mim e a você capacidade de escolhas. Você escolhe o marido que você vai ter, a esposa que você vai ter, a roupa que você veio ao culto, a igreja que você vai frequentar, os negócios que você vai fazer. Você escolhe isso. Deus dá a livre agência para que você escolha isso. E nós somos responsáveis, sim, por nossas escolhas. Nós iremos colher aquilo que plantamos. A Bíblia deixa bem claro isso. Se você faz negócios errados, você vai colher os resultados de negócios errados. Se você anda conforme os preceitos e caminhos do Senhor, você vai ser um bem-aventurado, porque a Bíblia deixa claro isso para mim e para você. Então, o escritor aqui, ele quer nos dizer o seguinte: Deus está sob o controle de todas as coisas, nada foge do controle de Deus, o nosso destino, a nossa salvação está determinado no controle de Deus. Isso ninguém pode mudar, mas enquanto estamos vivendo aqui na terra, nós temos escolhas a fazer, e nós vamos fazer muitas coisas ao longo da nossa vida, e nós precisamos aprender a viver com responsabilidade a vida que Deus vai nos dar. Assim, o escritor vai usar 14 expressões ao longo dos seus versículos, até o verso 8, do verso 2 até o verso 8, ele vai usar 14 expressões que apenas significam tudo que existe em nossa vida. Eu não vou entrar aqui, amados irmãos, em detalhes pequenos do texto por causa do nosso tempo, mas eu desafio você depois estudar com mais calma esse texto. Então eu vou mostrar para você apenas o que o escritor está querendo dizer. Antes de mais nada, o que é importante você entender? O poeta bíblico, ele vai usar expressões para dizer o todos. Por exemplo, quem está na igreja? Todos os homens e mulheres. O que isso significa? Todos estão aqui. Desde o maior até o menor, o que significa? De todas as idades. Entendeu isso? Ou seja, o escritor ele passa de um lado para o outro para dizer assim, ó, o que eu estou falando engloba tudo. Ok? Vamos lá então, passando rapidamente aqui. Ele vai mostrar, por exemplo, eventos importantes. Quais são os eventos mais importantes? Tempo de nascer e tempo de morrer. Aqui você entende, ele está falando desde o dia que você nasceu até o dia que você vai morrer. Há tempo para você viver. Talvez viva pouco ou viva muito, mas existe um tempo que você vai viver. Ele vai falar sobre atitudes construtivas ou destrutivas. Olha só, tempo de plantar,
que são expressões de colheita aqui, né? Ou tempo de arrancar o que se plantou, que é a destruição de uma nação. Quando havia guerra naquela época, o pessoal destruía a plantação para que não houvesse mantimentos, e então aquela cidade iria ruir. Então há tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Apenas um detalhe aqui, gente. Não quer dizer que vai ter um tempo na sua vida que você vai virar um serial killer. Ok? Não é que você tem aqui está liberdade para você matar. A grande questão que ele está falando assim é que na vida nós teremos pessoas que vão ter doenças, que vão morrer de acidentes, que vão ser mortas, outras vão ser curadas, outros vão sobreviver a acidentes. Ou seja, ao longo da história, a morte e a vida estão presentes em todos os momentos. Entendeu? Então aqui não é que existe um tempo para você matar alguém. Então nesse tempo você pode pegar e matar quem você queira. Tempo de derrubar e construir aqui são o quê? São planos, construções. Você vai ter planos que vão dar certo, você vai ter planos que não vai dar certo. Vão ser projetos que vão para frente, projetos que vão dar errado. Ao longo da sua vida, isso vai acontecer. O que mais? Ele fala sobre as emoções humanas. Ele fala sobre o tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Chorar e rir são expressões particulares que você vai viver no seu quarto. As situações que você vivenciou ao longo da sua vida de choro e alegria, que só você sabe. Porque foi no silêncio da sua privacidade. Mas há momentos que você vai ter expressões públicas, como prantear e dançar. Continua. Sobre amizades e inimizades. Ele diz que há tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. E espalhar aqui é o quê? É preparar uma conquista de um campo. Haverá tempos que você vai juntar pessoas, haverá tempo que as pessoas que você quer estar perto vão estar se espalhando. Nem todo mundo caminha no mesmo lugar sempre. Há tempo em que você vai abraçar pessoas, criar vínculos de relacionamento, e há tempos que você vai abandonar alguns vínculos de relacionamentos. A gente fala, nossa, eu tenho tanta falta daquele amigo que eu não vejo mais, que se foi. A vida é assim. Em alguns momentos nós estaremos profundamente juntos. Em alguns momentos, talvez separados. Ele continua sobre posse e resoluções. Ele fala tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Ou seja, nós teremos coisas nas nossas mãos e nós perderemos coisas. Às vezes você teve aquele carro dos sonhos, de repente, por causa de uma crise, você perdeu o carro dos sonhos. Você vai ter coisas, você não vai ter coisas. Nem tudo que você quer na vida você vai ter. Ele vai falar sobre as lamentações da vida, tempo de rasgar, que aqui é separar, e costurar, tempo de reatar algumas coisas na nossa vida. Ele vai falar sobre a fala humana, tempo de estar calado e tempo de falar. Ou seja, tempo que nós vamos estar profundamente dispostos a falar e tempo que nós não queremos falar. E afetos da vida, ou seja, tempo de amar e tempo de aborrecer. Amados irmãos, ele vai usar 14 pares de expressões aqui no seu texto, de 9 categorias para abranger o quê? A vida toda. E se você pudesse resumir o verso 1 até o verso 8, o que Salomão está dizendo é o seguinte, gente, a vida é assim. Tem coisas que vão dar certo, tem coisas que vão dar errado, tem pessoas que vão se aproximar, tem pessoas que vão se afastar, tem pessoas que nós vamos precisar nos afastar para que a gente não seja contaminado por algumas situações. Vai ter coisas que você vai estar profundamente com saúde e vai ter dias que você vai ter que enfrentar uma enfermidade. A vida é assim. A vida tem os seus momentos para que todas as coisas aconteçam na nossa história. Todavia, lembra como começa o verso 1? Há um tempo determinado. Deus está no controle sobre toda a história humana. Há tempo de sem Covid, há tempo de Covid. Há tempo de guerras e há tempo de paz. Deus continua sendo Senhor sobre todas as coisas. Então preste atenção na primeira lição que ele vai nos dar aqui, fechando aqui os repreendimentos nacionais, que é o que? Tempo de guerra e tempo de paz. A primeira coisa que você precisa entender quando você vive a vida é que Deus tem controle de tudo. E não é porque as coisas não saíram como você planejou que Deus está te castigando, que Deus está jogando um raio sobre a sua cabeça, porque você não foi um filho perfeito. A grande questão que a gente precisa entender é que Deus sabe todos os nossos dias desde a nossa criação, nosso nascimento. O Salmo diz
que Ele conhece todos os nossos dias, antes mesmo de eu ter forma, Ele conhece os meus dias, e todos os meus dias estão escritos no livro da vida. Ou seja, olha a sua história e tudo que você passou até aqui e perceba que nunca Deus te abandonou. Nunca Deus se esqueceu de você. A vida, infelizmente, não é uma vida como nós queremos. Se a gente pudesse controlar nossa vida, nós teríamos um controle igual naquele filme Clique. Lembra o filme Clique? Que a pessoa põe para frente e para trás. Isso é ficção. Agora Deus, na sua soberania, controla todas as coisas. E pensando em filme aqui, amados, quem assistiu aquele filme Todo Poderoso? Com Jim Carrey. Lembra quando o Jim Carrey tentou fazer tudo que ele achava bom, uma resposta automática para sim, todo mundo? Todo mundo pedia uma coisa, tinha uma resposta automática. Sim, sim, sim. O mundo entrou em caos. Deus tem controle sobre todas as coisas, sobre a sua vida. A grande questão é se quando você está lá fora, trabalhando, correndo, você se lembra que Ele está controlando a sua vida. E você se aproxima mais dEle. Para dizer, Deus, o Senhor tem controle. Eu não tenho controle. Então me ajuda a viver como o Senhor quer. Me ajuda a ser um filho e filha que acorda pela manhã e descansa com o Senhor. E diz, Deus, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Deus, faça o seu querer na minha vida e história. Você consegue entender isso? Uma segunda coisa que nós precisamos compreender é a vida em Deus. Como é essa vida com Deus? E aí o escritor levanta duas questões importantes. Quais elas? Primeira coisa, ele fala, pense na vida. Olha como fala o verso 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? O que ganha as coisas que você coloca na frente de Deus com todo o seu esforço? Porque nós vivemos um tempo em que Deus é lembrado no tempo que sobra. Porque tudo vem antes dele. A grande questão é quanto você ganha com todo esse esforço. É o resultado final do quanto você ganha. E aí ele pergunta o seguinte, ele fala, entenda como é a vida. Olha o que ele fala no verso 10. Viu o trabalho que Deus impôs sobre os filhos dos homens para com eles afligir. Preste bem atenção aqui agora. Se você ler esse versículo isolado, o que você vai entender? Que Deus está castigando o homem com o seu trabalho. Então você vai acordar amanhã cedo para ir para o posto Ipiranga, que tem todas as respostas, né, Márcio? Aí você vai para o posto Ipiranga e descobriu que ele lá foi um castigo de Deus para a sua vida. Aí você vai acordar de madrugada para ir na Max amanhã, né, Jolinho? E vai descobrir que Deus está castigando você ali naquela empresa. Você pensa essas vezes, né, Juninho? Mas não é castigo de Deus, não. Fica tranquilo. Olha só o que nós precisamos compreender. O texto não está dizendo que Deus está nos castigando. O texto está dizendo que o que nós vivemos e o mundo que nós vivemos é um mundo que não era para ser o mundo de Deus. O mundo que Deus criou era um mundo muito bom. Mas em Gênesis capítulo 3, por causa do pecado que habita em mim e você, esse mundo se tornou um mundo disfuncional. Um mundo que não caminha pela vontade de Deus. Volte seus olhos para Gênesis capítulo 3. Olha o que fala os versos 17 em diante. Ao homem declarou, isso depois que Eva e Adão pecaram. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu o fruto da terra, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se com plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, o pecado destruiu tudo aquilo que era para ser bom. Então, a gente precisa amadurecer em que sentido, amados irmãos? As dificuldades da vida
significa que nós vivemos num mundo disfuncional. Não é o mundo de Deus. Então, quando o pastor fala e quando a Bíblia nos orienta a voltarmos os nossos olhos para Deus, a vivermos para Ele, nós estamos convidando os cristãos a voltarem para aquilo que Deus nos convida a vivenciar na prática. Mas todas as vezes que nós invertemos os valores, colocamos as coisas na frente de Deus, colocamos o trabalho na frente da família, na frente de Deus, a gente começa a bater cabeça, a gente começa a decepcionar porque algo disfuncional está reinando sobre a nossa vida. Olha só como continua o verso 11. Fez ele quem? Deus, ele fez tudo formoso ao seu tempo. Ou seja, tudo que Deus fez é perfeito e formoso. Eclesiastes deixa claro que o que Deus faz é perfeito, é agradável, é bom, é perfeito. E ele diz que também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Que a eternidade é o desejo por algo mais profundo do que esta vida. Interessante porque todas as pessoas que alcançam o topo, eles são unânimes em dizer que nada disso traz a satisfação para as suas vidas. Nós passamos, aqui em Cruzeiro, a gente tem uma situação muito complicada, meus irmãos, que é o suicídio. E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas que se suicidam não são pessoas de classe baixa, são de classe alta. São pessoas que alcançam tudo, e ainda assim não conseguem ter realização pessoal. Esse desejo pela eternidade que nós temos no coração nos leva a achar que a satisfação da vida está nas nossas conquistas. A grande questão é que essas conquistas não vão trazer a satisfação para a nossa vida. E aí o escritor diz, mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O que o escritor está dizendo aqui de forma muito clara? Nós temos um desejo. A eternidade é a satisfação da nossa vida. Por exemplo, por que algumas pessoas vêm à igreja com medo de ir para o inferno? Com medo da condenação. E elas vêm na igreja porque elas acham que bater o cartão no domingo à noite vai aliviar a barra delas com Deus. Porque a religião ensina que há um Deus irado, que pode nos castigar. Então, quando eu vou à igreja, levanto a minha mão, canto a Deus, faço a minha oração, eu alivio a minha barra com Deus. E se Deus for bondoso e eu conseguir ser bom o tempo todo, Deus vai me garantir um lugar no céu. A grande questão é que a vida não funciona assim. Então, eu tenho um desejo e muitas vezes eu não entendo como Deus trabalha. A grande questão é que eu estou disposto a crer. Crer que Deus faz tudo que é perfeito na nossa vida. O que eu estou desafiando você a pensar nessa noite é no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento. Para a seguinte maneira. Quando você acordar amanhã, você vai confiar que Deus tem poder para cuidar da sua vida, para cuidar do seu trabalho, para cuidar das suas realizações. E quando você caminhar por caminhos que você não entende como fazer, que você não compreende o que Deus está fazendo, você vai simplesmente crer que Deus está fazendo o melhor para você. Mesmo quando você não ter os resultados que você espera. Entendeu? Olha o que Agostinho de Hipona nos diz. Tu nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não descansam enquanto não encontram paz em ti. Agostinho de Hipona está dizendo, você só vai ter paz e realização quando você se aproximar profundamente de Deus na sua vida. A vida que Deus te deu, o tempo nessa terra, não foi para ser vivido para o seu eu, para o seu egoísmo. Enquanto nós estamos aqui, amados, nós precisamos viver para Deus. É muito mais do que frequentar uma igreja. É muito mais do que se dizer cristão. É derramar a sua vida, tudo que você é, diante de Deus.
O texto continua nos versos 12 e verso 13. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que pode comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. É um presente de Deus. Ele está respondendo o que ele falou no capítulo 2. Olha só, a palavra descobrir aqui, amado, significa o seguinte: eu encontrei, eu entendi. No verso 12, a possibilidade real de ser feliz e de fazer o bem para os outros. A possibilidade que o homem tem de fato ser feliz e essa felicidade alcança o outro. E no verso 13, a vida com Deus é um presente que deixa de ser frágil, que deixa de ser incompleto e pessimista para se tornar real, completo e prazeroso. Ou seja, quando nós estivermos em Deus, as nossas conquistas, sejam qual forem, terão sentido na vida. Em Deus, você pode se formar numa faculdade e ser completo. Agora, sem Deus, você pode passar por 1, 2, 3, 4 formações acadêmicas e ainda assim não saber o que é da vida. Em Deus, o seu casamento tem sentido. Sem Deus, seu casamento pode ser enfado e cansado. Em Deus, os seus filhos são a herança. Sem Deus, os seus filhos são empecilho, estão tirando você do foco, estão roubando o seu tempo, o seu espaço. Em Deus, a igreja é o lugar que você se alimenta e serve. Sem Deus, a igreja é o lugar que você tem que ir uma vez por semana para cumprir o seu rito religioso. Há uma grande diferença entre compreender que Deus cuida de tudo e o que é viver para Ele. A grande questão é que Salomão nos convida a entender que tudo o que nós temos é um presente de Deus. Aquele churrasco de linguiça que você comeu ontem, debaixo da bênção de Deus, é um presente de Deus. Aquele feijãozinho que você comeu na sua casa, lá com aquele arrozinho da hora, é um presente de Deus. Aquele irmão teu que às vezes você acha que é chato, é um presente de Deus para a sua vida. Quando nós entendemos que Deus nos presenteia com coisas, eu entendo que aonde Deus me colocou é o lugar certo. O trabalho que eu tenho é um presente de Deus. A família que eu tenho é um presente de Deus. A igreja que eu tenho é um presente de Deus. Por quê? Porque eu sou satisfeito em Deus e Ele faz as minhas realizações terem significado e sentido. Mas quando eu busco as coisas e deixo Deus em segundo plano, as minhas realizações são frustrantes. Por quê? Porque cada dia eu preciso de mais, e eu preciso de mais, e eu preciso de mais, e eu nunca vou me saciar. E chega um ponto que a gente vai ficar igual louco, correndo atrás de vento, perdendo a vida, sem colocar Deus em primeiro lugar. Mas aí, amados, nós precisamos sempre lembrar que isso é o quê? É um privilégio de Deus. Qual é o propósito de Deus? Continuando para fechar esse ponto, já partindo para o encerramento, ele fala no verso 14 e 15. Sei que tudo que Deus faz é uma expressão de segurança na vida do seu Criador. Deus permanece para sempre. Isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Ou seja, o que ele está falando aqui, amados, é que a base da segurança é Deus. Essa vida que permanece é uma ação permanente, sem possibilidade de fracasso. Preste bem atenção. O que ele está dizendo é que em Deus não há possibilidade de fracasso. Ou seja, até aquilo que eu não esperava que deu errado, em Deus aquilo não é um fracasso, mas é a sua boa vontade se cumprindo na minha vida. E para de achar que porque as coisas não deram certo, Deus não está apoiando você. Não se esqueça que foi uma tragédia que salvou a nossa vida. Foi a morte do Filho de Deus que deu vida para mim e para você. Se nós vivêssemos a teologia da prosperidade naquelas épocas, nós íamos correr num cavalo branco, com um exército, tirar Jesus da cruz para que ele não viesse morrer. A grande questão é que o fracasso na cruz para muitos foi a vitória da nossa salvação à eternidade. Em Deus, tudo é bom, tudo é perfeito. Quando Ele é o alvo maior da nossa vida,
Agora, se ele não for ao maior da nossa vida, sinto muito. A gente vai quebrar a cara, a gente vai se frustrar, porque Salomão chega no topo e ele diz, sem Deus, a vida não faz sentido. Olha só, ele diz, Deus faz assim para que os homens temam. E aqui eu quero mostrar para vocês agora que o propósito que Deus nos dá é que nós possamos temê-lo. E aí eu quero fechar com o terceiro ponto, que é sobre o juízo de Deus. Olha só o que fala o verso 16. Vi ainda debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Você já percebeu como eu aqui hoje, ou nesses últimos anos, que parece que a nossa justiça não é mais justiça? Que parece que só o ímpio prevalece, só a injustiça dá certo, que só o que é errado é aplaudido na sociedade? Perceba que Salomão já percebeu isso muito tempo atrás. Ele percebia que havia o quê? Um senso de certo e errado que havia se perdido. As pessoas perderam o senso do que é certo e errado. As pessoas perderam a noção do que é bom se seguir e do que não é bom para se seguir. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, amados, de algo que aconteceu em 2018. 2018. Tá? Mas eu acho que é válido até hoje para os nossos dias. Em 2018, nós tivemos uma petição pública para o fim do aumento salarial dos parlamentares. Quem lembra disso? Alguém lembra disso? E foi colocado a pleito para o pessoal votar. A pergunta é, quantos brasileiros votaram? Vocês sabem? 65 mil votos para essa petição. Agora, na mesma época, havia o Big Brother Brasil. Sabe quantos votos houve para o Big Brother Brasil? 100 milhões de votos. Pessoas perderam o senso do que vale a pena lutar. Pessoas perderam o senso do que vale a pena investir. E aí pessoas, eu espero que vocês aqui não façam isso, pelo amor de Deus. Pessoas, eu já vi pais perdendo tempo com Big Brother Brasil, a Fazenda, e não cuidando dos seus próprios filhos. Pessoas com o celular votando em Big Brother Brasil, enquanto seu filho pequeno está implorando por atenção. Eu espero que vocês não façam isso. O que Salomão está dizendo é que nós perdemos o senso do que é importante. E aí, a gente acha, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui, da maternidade. A sociedade atual roubou das nossas mulheres um privilégio maior que é a maternidade, ser mãe. Muitas pessoas estão preocupadas primeiro com a sua carreira profissional e esquecem da sua maternidade. Muitos pais estão preocupados em achar que o dinheiro vai suprir o que o filho precisa, que é simplesmente atenção. Nós precisamos repensar o senso de valor e essa perda de discernimento. Olha o que o verso fala no verso 18. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais, irracionais. Deus permite os homens viverem desta forma para mostrar o quão irracionais esses homens são sem Deus. Eles acham que têm a verdade, detêm o conhecimento, mas não entendem o que Deus está fazendo. Olha como continua o verso 19. O destino do homem é o mesmo do animal, e o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego da vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Aqui ele está vendo o homem sem Deus, tá, gente? Salomão está falando do homem que não tem Deus. Que é irracional, que faz coisas absurdas achando que está vencendo tudo. E é interessante porque ele continua. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e todos ao pó todos retornarão. Ou seja, quando morreu o animal e a gente, a nossa carne e a carne do animal volta para o mesmo lugar. Mas existe uma diferença. Aqui nós vemos o domínio de Deus e a diferença básica. Olha só o que fala, o verso 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas? Ou se o fôlego do animal desce para a terra?
Ou seja, quem pode dizer para onde vai aquele que morre? Quem pode dizer isso? Quem tem domínio sobre a vida fala assim, não, eu não quero morrer amanhã, eu vou morrer só em 2048. Quero morrer no dia 29 de fevereiro, que vai ser um dia esquecido depois. Quem pode dizer isso? A gente não tem domínio sobre isso. Agora a gente também não tem domínio sobre o futuro. Ele vai dizer então no verso 6, olha só, Eclesiastes 12:6, sim, lembra-se dele antes que se rompa o cordão de prata, que é a vida, ou se quebre a prata de ouro, também símbolo de vida, antes que o câncer despedace junto à fonte, que a roda se quebre junto ao poço. Ele continua no verso 7, o pó volta à terra, de onde veio o espírito volta a Deus, que o Deus. Olha só, o que Salomão está dizendo também no final de sua carta, do seu livro, é o seguinte, todos iremos morrer, homens e animais. Só que nós estaremos diante de Deus. Nós seremos julgados por Deus. Por isso ele fala, leve a sério a vida com Deus. Verso 17. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos. Pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Ou seja, você pode fazer tudo da sua vida, mas nós seremos julgados por nossos atos. O que nós plantarmos, nós vamos colher. E sem Deus, nós seremos julgados pelos nossos atos. Olha o que fala Tiago, capítulo 4, verso 17. Pensem nisto. Pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente aqui não sabe que não pode mentir? A gente aqui não sabe que não pode adulterar? A gente aqui não sabe que não pode roubar? A gente sabe que tem que ter educação para com o próximo? A gente sabe que tem que amar a nossa esposa, a esposa respeitar o marido? Nós sabemos disso. Quem sabe o que tem que fazer e não faz, está pecando. Olha o que fala 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más. E Eclesiastes 12, 14 diz, pois Deus estará ao julgamento de tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. E aí eu encerro com o último verso do texto de Eclesiastes 3. Por isso concluí, fecha a conversa, não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Olha só, Salomão diz que realmente trabalhar vale a pena. E é bom desfrutar do seu trabalho. É bom desfrutar do que você plantou em Deus. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Olha, ao mesmo tempo Salomão diz que é bom desfrutar do que você faz hoje, ele pergunta a você, e depois daqui? E quando você morrer? E aí? Leve a sério a vida que Deus te dá. Deus te deu uma vida especial. Não sei quanto tempo nós vamos viver aqui. Alguns vão viver mais, outros menos. A grande questão é que Eclesiastes pergunta como que você está vivendo a sua vida. Não domingo à noite, de segunda a domingo à noite. Como que você é na sua casa, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, como que você é no trabalho, como que você é na escola, como que você é no seu comportamento, porque olha só, a vida não acontece em fatos desconectos. Tudo está diante de Deus que a tudo vê e julgará a mim e a você no último dia. Então Eclesiastes nos lembra que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Deus dá a oportunidade de você trabalhar, constituir sua família, frequentar uma igreja, escolher a profissão que você quer, mas Ele te lembra que sem Ele você vai correr e não vai alcançar nada. E ainda, no final de tudo isso, nós seremos julgados pelos nossos atos. Ou seja,
Pense profundamente na sua vida. Deus no controle de tudo. A vida em Deus e o juízo de Deus. Há tempo para tudo. E a sua vida não deve ser vivida de qualquer jeito. Amados irmãos, a gente corre o risco de frequentar semanalmente uma igreja e na semana a gente nem se lembrar do que a gente foi desafiado a viver. Nós precisamos entender que quando a gente sai daqui, a gente não é o Weber, não é o Márcio, não é o Juninho, não é o seu João. Nós somos cristãos em primeiro lugar. E ali fora, o discípulo de Jesus tem que refletir o seu mestre. Com ética, com coerência, colocando Deus em primeiro lugar, porque se você insistir em colocar outras coisas na frente de Deus, você vai se frustrar. A vida vai ser mais dura. As decepções vão ser mais constantes na sua vida. Em Deus, até o fracasso é a compreensão de que Ele está nos abençoando e trabalhando com a gente. Por mais que no momento a gente não entenda, fique ansioso, chore, mas há tempo de chorar. Mas há tempo também de se alegrar com o que Deus irá fazer no final de tudo isso. Amém? Eu quero encerrar com algumas perguntas, reflexão. Você pode olhar a vida de duas maneiras. A primeira, como se tudo fosse obra do acaso. A segunda, como a ação de Deus na história. Qual delas reflete melhor a sua maneira de viver hoje? Você sai daqui olhando que Deus está cuidando de tudo na sua vida, na sua história? Ou você está preocupado com quem ganhou nos Estados Unidos, quem ganhou aqui em Cruzeiro, quem ganhou em São Paulo, tem vacina, não tem vacina, veio da China, veio da onde? A gente está colocando Deus no lugar de todas as coisas que Ele deve, como soberano, como majestoso. Segundo, a vida oferecida por Deus é a liberdade para desfrutar da paz, mesmo quando as coisas saem errado. É o convite para ver a beleza da vida e a segurança que tanto procuramos. Porque ainda preferimos viver a vida debaixo do sol. E eu usei essa palavra debaixo do sol porque é uma expressão que Salomão usa para referir-se ao cansaço da vida, às angústias da vida, ao sofrimento da vida. Nós vamos viver em Deus confiados que Ele está cuidando da nossa vida, ou a gente vai continuar debaixo do sol, vivendo por nós mesmos, vivendo de qualquer jeito. Terceiro e último, Deus nos concedeu a vida por meio dele para ser vivida com responsabilidade e amor, porque então não levamos isso a sério. Nós somos convidados hoje a levar a vida cristã a sério, a levar o cristianismo a sério, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Jesus é tudo aquilo que você precisa. E é tudo aquilo que você precisa confiar. Diariamente, a cada segundo, a cada minuto da sua vida. Meu desejo é que aqueles que aqui estão possam se aproximar mais de Deus e amá-lo constantemente em suas vidas. Vamos orar, pedindo que o Senhor nos ajude a vivenciar esta verdade nesta noite? Feche os teus olhos.